Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós começamos algumas semanas falando sobre os 5 pilares da igreja. Falamos sobre a Bíblia, falamos sobre fé, falamos sobre Cristo, graça e hoje nós vamos falar de glória somente a Deus. O nosso livro que vamos usar como base para esse estudo está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10. E nós vamos, antes de tudo, fazer uma oração para que o Senhor venha falar conosco. Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que estamos aqui reunidos, mesmo que à distância, para estudar a sua palavra. Venha nos iluminar, Espírito Santo, venha, Senhor, esclarecer os pontos que têm nos causado dúvida nesses dias, Pai. Venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Antes de começar e ler a palavra, quero dizer a você que Deus é o nosso principal pilar e por isso a Ele nós devemos glória, honra, louvor. É Ele que sustenta, é Ele quem sustenta o universo, é Ele quem sustenta tudo que nos rodeia, nos sustenta e por isso nós estamos felizes aqui para dar glórias a Ele, sabendo que nós devemos dar glórias a Ele em qualquer lugar que nós estejamos, que a nossa vida seja para a glória dele em todos os aspectos, quando nós estamos orando, cantando, comendo, bebendo, até mesmo nessas coisas simples, nós devemos glorificar a Deus. Onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, seja na faculdade, seja na família, no trabalho, nossa vida tem que ser puro louvor a Deus, pura honra, pura gratidão ao Senhor, sempre reconhecendo que Ele é o centro do universo. É Ele e por Ele todas as coisas. Nós vamos ler aqui, então, em Efésios, capítulo 2, e o versículo 1 ao 10. Convido você para me acompanhar. E nós vamos meditar em versículo por versículo para entendermos por que esse título de glória somente a Deus. Como que Paulo levou esse ensinamento à igreja de Éfeso para explicar a importância do nosso Deus, da glória para Ele, a importância de Deus na nossa salvação, o que Ele fez, né, todo o plano de redenção que ele fez por nós. Vamos ler então. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 1. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Nós vamos olhar aqui que o apóstolo Paulo, ele começa falando assim, no versículo 1, e vos vivificou. Só se vivifica, só se dá a vida a alguém que está o quê? Morto, né? E ele completa a frase falando assim, e vos vivificou, estando vós mortos. Ou seja, Paulo começa falando sobre a natureza do homem, o estado do homem quando este foi encontrado por Deus, porque não somos Deus, não somos nós que encontramos Deus, mas Deus nos encontrou. Não fomos nós quem amamos Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não é assim que nós aprendemos? Então, Ele nos encontrou, Ele nos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos. Por que mortos? Que condição é essa? É condição física?
Não, é condição espiritual. Nós estávamos mortos e o morto, na sua condição, onde nós aprendemos, ele não respira, ele não vê, né? Não enxerga, né? Não ouve, ele não reage a nenhum tipo de estímulo, ele é insensível a qualquer tipo de voz. Além do mais, ele cheira mal. E essa era a nossa condição. Nós estávamos como mortos, sem ouvirmos a voz de Deus, sem termos qualquer sensibilidade para a voz de Deus. E nós estávamos mortos aonde? Paulo diz aqui aonde nós estávamos mortos, em nossos próprios delitos e pecados, em nossas próprias ofensas. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, como nós estávamos praticando e imersos nas más obras, nós estávamos numa condição mórbida, numa condição de mortos espiritualmente, nos nossos próprios delitos e nos nossos próprios pecados. Nós fazíamos o que o mundo dizia para fazer. Nós estávamos inerte à voz de Deus. E Deus foi lá e nos vivificou. Ele nos encontrou e nos deu vida abundante que só Ele pode dar. Só Ele pode fazer um coração que está fechado abrir. Só Ele pode entrar numa mente que está fechada. Só Ele pode entrar num ouvido que está tapado para ouvir as verdades. Somente Deus. Somente Deus pode enviar o Espírito Santo dele para convencer o homem. Quantas vezes, por nossos próprios esforços, nós queremos que uma pessoa mude, que uma pessoa pense diferente, que uma pessoa haja de forma diferente, mas isso não somos nós, não está nas nossas mãos. Somente Deus pode fazer isso. Por isso, a cada final desse versículo, nós podemos dizer somente a Ele a glória, porque só Ele pode fazer alguém mudar de pensamento, converter alguém. Ou seja, estamos andando numa direção e recebemos a conversão. Ou seja, vamos voltar ao princípio, ao plano original da criação. Então aqui Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Nos tirou dessa condição e nos fez ouvir a sua voz e abriu o nosso coração, nos dando vida e vida em abundância. E aí ele completa no versículo 2, e que noutro tempo, ou seja, no passado, em algumas Bíblias está falando outrora, andastes segundo o curso deste mundo. Nós lemos aqui, segundo o curso deste mundo. Vocês andavam segundo o pensamento do mundo, o conceito do mundo. Vocês estavam amoldados, conformados com o mundo e a sua concupiscência. Vocês se aconselhavam com o mundo. Vocês não buscavam a opinião de Deus. Vocês não buscavam entender os desígnios de Deus para as suas vidas, mas vocês buscavam seu próprio entendimento ou o conselho dos ímpios, ou seja, seguindo o curso deste mundo, sendo escravos deste mundo, fazendo o que o mundo diz que tem que fazer, copiando, imitando, querendo ser igual. Era essa a nossa condição. Seguindo o curso natural desse mundo. E quem governa o mundo? Se nós estamos seguindo o curso natural do mundo, nós estamos sendo escravos dessa aparência que parece boa, mas que no fundo não é, e que nos conduz para caminhos mais tortuosos ainda. E ele nos diz aqui, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, além de estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, não ouvíamos o conselho de Deus, não ouvíamos a voz de Deus. Andávamos debaixo das ordens do príncipe das potestades do ar. Esse príncipe da potestade do ar é o próprio diabo, que governa o mundo desde a queda. O diabo governa o mundo desde a queda. Desde Adão e Eva, o diabo governa o mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo o que acontece aqui,
né, as maldades, ele está por trás. Ele está maquinando e manipulando as pessoas e ele também manipula os demônios, as potestades do ar, que são os espíritos maus que estão nos ares. Por isso que é importante que quem governe a nossa vida seja somente Deus, para que nós não sejamos influenciados negativamente pelas potestades do ar, por esses demônios que estão 24 horas ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma forma de nos atrair, de nos enganar. E aí Paulo continua, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos da desobediência são aqueles que, redundantemente falando, desobedecem. São aqueles, e por que são chamados assim? Porque esses filhos da desobediência éramos nós também. Porque somos descendentes do casal caído, do casal que desobedeceu, de Adão e Eva. Por isso que de lá para cá, toda geração está debaixo dessa maldição de desobediência. Está debaixo da ira de Deus. Os filhos da desobediência hoje são aqueles que andam segundo o conselho do mundo, segundo o curso do mundo. E no versículo 3 ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. Ou seja, agora Paulo, se você observar no capítulo 2, o versículo 1, ele fala, vocês, Efésios, estavam mortos. No versículo 3, ele já fala assim, nós andávamos. Nós também andávamos. Ou seja, nós também estávamos perdidos e fomos achados. Nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, quando nós ouvimos, quando nós pregamos o evangelho, falamos de Deus para uma pessoa e essa pessoa diz, não, ser crente é perder a liberdade. Ser crente é ser escravo. Eu jamais gostaria de ser crente para ficar alienado. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos revela aqui que é totalmente o contrário. Quando nós somos crentes, quando nós estamos debaixo do poder de Deus, quando Deus governa as nossas vidas, nós somos as criaturas mais livres do mundo. Se você observar aqui, quem é escravo são os filhos da desobediência, que andam conforme o curso desse mundo, ou seja, eles já têm um curso preparado, destinado, e eles têm metas para cumprir o quê? Os desejos da carne. Desde a queda, Satanás atua na humanidade. Por isso que não existe homem bom, coração bom. Não existe. Se Deus não entrar neste homem, se Deus não entrar neste coração, não existe a bondade. Porque, como eu disse, somos, desde o início, filhos da desobediência, desse casal que caiu, que pecou. E aqui nós vemos que Paulo diz, nós andávamos conforme os desejos da nossa carne, ou seja, nós fazíamos o que a nossa carne pedia para fazer, porque nós deixávamos Satanás atuar em nós. E o que Satanás faz? Qual é a principal função, as principais funções de Satanás segundo a Bíblia? Ele veio para roubar, matar e destruir. E quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos uma televisão, um jornal, o que nós mais vemos? Destruição, morte, nós vemos mentiras, nós vemos confusão, pessoas enganando, pessoas sendo enganadas, pessoas não só mentindo, mas também sendo vítimas da mentira, pessoas matando, pessoas roubando, pessoas sendo assassinadas. Esse é o curso do mundo. É a vontade da carne. Então, o que é ser escravo? Não é fazer a vontade da carne? É estar amarrado à carne. Por isso que o Senhor nos trouxe vida e liberdade. Vida em abundância e liberdade. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos, dos nossos vícios. Nós não somos mais.
E Paulo estava lembrando isso ao povo de Efésios. Fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, ou seja, como o coração ele era governado pelo diabo, logo não se pode confiar nesse coração, porque esse coração só vai conduzir para o mal, para os caminhos ruins, e não é para a glória de Deus. Satanás jamais vai conduzir um crente para a glória de Deus. Ele quer a glória para si. Mas o nosso Deus não divide glória. Por isso que nós não temos, você vai olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não vai encontrar mais que dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você se submete à voz de Deus ou você se submete à voz do diabo. Ou você se deixa conduzir pelo Espírito de Deus ou você se deixa conduzir pelo diabo. Ele vai atuar em sua vida. De maneira que nós podemos até ver pessoas que são possuídas por ele, né? Cometem as coisas possuídas por ele. Por quê? Deu autoridade para ele entrar. Por isso que ao final de tudo, nós temos que sempre dizer, Senhor, governa a nossa vida, o Senhor é o centro e para ti, somente a ti, é que eu dou glória e que toda criatura dê glória a ti. Se os animais te louvam, eu também louvarei. Toda a glória vai para o Senhor. E aí ele fala, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, seguindo o curso natural das coisas, se Deus não tivesse entrado nessa história, nós seríamos condenados, sim, ao fogo eterno, porque éramos filhos da desobediência, andávamos segundo o curso deste mundo, estávamos mortos, obedecíamos às potestades do ar, o príncipe das potestades do ar, obedecíamos a nossa mente, o nosso coração. Então, por natureza, nós já somos condenados, filhos da ira de Deus. Não éramos merecedores de nada. Olha que coisa. Por isso toda a honra e toda a glória vai para Deus. Porque Ele chega nesse momento e exerce algo que nós, humanos, ainda não entendemos como é, que é a sua misericórdia. No versículo 4, nós vamos ter uma palavrinha que muda toda a história. Até então, nós estamos falando do nosso passado, como nós éramos. A partir do versículo 4, nós vamos ver o que Deus faz nessa história. Olha só que interessante. Mas Deus, olha que lindo, mas Deus, ou seja, sua vida estava indo de mal a pior, escravo do mundo, ia morrer, decretado, para ser condenado. O inferno estava te esperando, mas no versículo 4 diz, mas Deus, ou seja, Deus muda a história. Nada acontece no universo se Ele não permite. Ele sustenta o universo. Ele nos sustenta no universo também. Mas Deus, eu acho linda essa parte, que é riquíssimo em misericórdia. Olha o superlativo aqui, ele é riquíssimo. Ele não tem um pouquinho de misericórdia, ele tem muita misericórdia. E o que vem a ser a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus nada mais é do que algo oferecido a quem nada merece. É um bem, é quando você sente dó, compaixão de quem merece o castigo, de quem merece a punição. Então Deus olha para nós agora, mortos, andando segundo o curso deste mundo, obedecendo o príncipe das trevas, das potestades do ar, andando conforme os desejos da nossa carne, andando conforme os nossos pensamentos mentirosos, o nosso coração enganoso, merecendo a ira de Deus, Ele olha com riquíssima misericórdia, ou seja, com muita compaixão, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, irmãos, nada pode se comparar a esse amor de Deus. Ele explica aqui o contraste que esse amor faz.
Onde ele chega, ele faz a mudança. Quem está morto ressuscita. Quem estava andando nos seus caminhos tortos ouve a voz de Deus e volta e retorna, por causa do amor que Deus tem por nós, que é infinito, é grande, é rico. Quando nós merecíamos a ira de Deus, por isso somente glória a Deus, nesse momento nós devemos dar, e pelo resto das nossas vidas, e quando nós chegarmos no céu também nós vamos glorificá-lo. E ele fala mostrando aqui quem é o autor da nossa salvação. No versículo 4 mesmo, se nós lermos devagar, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, irmãos, quem nos amou? Fomos nós que amamos Deus? Ou Deus nos amou primeiro? Ele nos amou primeiro, nessa condição que nós estávamos. Ele diz no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Essa parte é maravilhosa, por quê? Deus não esperou o homem se converter, nós nos convertermos, nos tornarmos puros, limpos, santos, não. Paulo diz aqui, estando vocês naquela condição, mortos, seguindo o curso deste mundo, eu vos achei, vos amei, nas suas próprias ofensas e pecados, e vos vivifiquei juntamente com Cristo. Eu trouxe vida para vocês, assim como Cristo. O que nós merecíamos era destruição e inferno. Mas ele diz, eu sou amor, inclinado ao amor. Então, porque isso aconteceu, nós fomos encontrados por Deus. No capítulo de Tito, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Alguém aqui leu que o homem teve participação em tudo isso? Não. O homem não teve participação nenhuma. Eu não tive participação nenhuma. Deus entra com a salvação e eu entro com o pecado. Essa é a minha participação. E Tito é bem claro aqui. Ele nos salvou. Não porque nós tivéssemos feito algo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Ou seja, sozinhos nós não vamos remover o pecado. Não há sacrifício que eu possa fazer para que eu possa ser perdoada. Somente o sangue de Jesus pode me livrar, me limpar, me salvar. Deus não esperou uma melhoria do homem, Deus não esperou uma melhoria de mim. Mas estando eu nessa condição mórbida, ele foi lá e me resgatou e me salvou. Nos deu vida com Cristo. Por quê? A partir do pagamento feito por Cristo na cruz, Cristo pega a nossa culpa. Cristo pega os nossos delitos, as nossas ofensas. Deus transfere a justiça e a vida de Cristo para quem? Para nós, sem merecermos. No momento em que ele morre na cruz, há essa transferência. Por isso que nós ganhamos a vida. Por isso que ele fala, e vos vivificou juntamente com Cristo. É no momento que Cristo faz o sacrifício que nós ressuscitamos juntos. Já não mais com essa culpa, já não mais debaixo da ira de Deus. Por isso somente glória a Deus. Cristo é a fonte dessa vida. Deus implanta em nós a vida através do seu Filho. E passa essa condição de insensibilidade a um ser sensível, a uma criatura sensível à voz de Deus. E aí Paulo diz,
Pela graça, pode ver que coloca entre parênteses, pela graça sois salvos. E aí ele continua no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele. Cristo vence a morte, e por conseguinte, Cristo vence Satanás, e Cristo vence o mundo. Exatamente as condições que nós estávamos, mortos, obedecendo a Satanás, andando segundo o curso deste mundo. E Deus vai, através do seu Filho Jesus, Cristo vai até a cruz, vence a morte, vence Satanás e vence o mundo. E ele reverte essa situação agora de morte, nos dando vida. E nos tira de um estado de escravidão do mundo e nos liberta em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E tudo isso de maneira sobrenatural. Aí no versículo 6 ele diz ainda: além de ressuscitar com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Hoje existe uma sala do trono, onde Jesus está no lugar que ele deve estar. Deus está no seu trono, Jesus está à sua direita, príncipe, que reinará. Deus nos faz assentar nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? Em Cristo nós somos colocados à direita também. Agora não mais como filhos da desobediência, não mais como filhos da ira, mas agora como filhos amados de Deus. Por isso, glória somente a Deus, porque só Deus pode fazer isso. O culpado no nosso mundo, na nossa cultura, o culpado merece o quê? Condenação. Para Deus, se há arrependimento aqui, o culpado, ele é encontrado por Deus. E quem causa essa mudança? Quem pode causar essa mudança no homem, senão o próprio Deus? Quem pode fazer o homem pensar diferente, senão o próprio Deus? E por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Vamos ler por quê? No versículo 7. Por que Deus fez isso? Ora, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui, geração vindoura, podemos traduzir como geração futura, podemos traduzir como anjos, eternidade, e mostrar o quão rico é a misericórdia, quão rica é a misericórdia de Deus, quão rica é a graça, né, que é o favor imerecido de Deus, e quão bom ele é, quão generoso ele é, quão misericordioso ele é. E Deus fez tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Aí você pode pensar, mas Deus, ele combate a vaidade na Bíblia, ele combate o orgulho na Bíblia, verdade. Por isso que nós, criaturas, não devemos nos gloriar em nada, porque nós somos criaturas. Se eu hoje me glorio de alguma coisa, falo que fiz, que aconteci, sempre vai ter alguém melhor do que eu. Por isso que eu não posso me gloriar. Por isso que para mim, criatura, é pecado gloriar. Mas Deus é diferente. Deus é Deus. Não existe ninguém igual a Deus e não existe ninguém acima de Deus para competir com Deus. Deus é Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele quer ser adorado, ele quer ser glorificado. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Sobem no púlpito, recebem elogios e pegam os elogios para si. Coisa maravilhosa é quando alguém ouve uma mensagem e não diz assim, puxa, como fulano foi usado por Deus. Não, mas diz assim, como Deus falou comigo. Como o próprio Deus falou comigo hoje. Sem mencionar pastor, sem mencionar pregador, sem mencionar cantor, mas mencionar Deus, porque é Deus que opera tudo em todos. Não há ninguém igual a ele, e ninguém há acima dele, como já foi dito. O coração do homem é egocêntrico, ele quer a glória para si, por isso que todo momento nós temos que consertar o nosso coração e dizer, não, a glória é de Deus, foi ele que realizou, e o plano da redenção é esse também. Deus busca a sua própria glória.
Deus busca a sua própria glória, Ele ama a sua glória, Ele ama ser glorificado. No versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tanto a salvação como a fé são dons de Deus. Nada que eu fizer vai fazer eu ganhar a salvação. Ah, mas então quer dizer que eu posso fazer tudo o que é errado porque eu sou salvo? Não. A Bíblia nos diz aqui no versículo 9 e no versículo 10 que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas somos salvos e por isso fazemos boas obras. Essa é a síntese dessa mensagem. Porque toda a honra e toda a glória é para Deus. Se eu fizer alguma coisa para a salvação, a glória vai ter que ser minha também. E eu vou me gloriar com isso. A Bíblia está dizendo que eu vou me gloriar com isso. Por isso, a glória é de Deus. A participação da salvação, a minha participação é pecado, a participação de Deus é justiça, é salvação, é redenção. Por isso, toda a honra e toda a glória eu tenho que dar a Deus. Certo, irmãos? Nós somos feituras de Deus, criados para Ele e com um só objetivo: glorificar o nome dEle, para sempre, pelo